Bem-vindos ao Conceito Podcast. Eu sou Sônia Augusta Miranda e a nossa convidada de hoje é a doutora Lara Rezende, que é oftalmologista. Obrigada por ter Eu, aceito o nosso convite. eu que agradeço o convite, Sônia. Estou muito feliz em estar aqui para poder falar um pouquinho sobre o que eu faço. Doutora, eu quero saber o que é uma pálpebra caída. Então, né, com o envelhecimento, nós temos um aumento da nossa flacidez, né? Nós vamos perdendo as fibras colágenas, né? E a elasticidade da pele mesmo. Então, a gente começa a ter um aumento da pele na nossa pálpebra, dando aquele aspecto, às vezes, de cansaço, né? A pessoa, às vezes, se queixa do excesso de pele nas pálpebras, uma sensação de cansaço mesmo, às vezes mesmo sem estar cansada, né? Então, eu acredito que seja um pouquinho disso, né? O excesso de pele nas pálpebras. Você falou que o excesso ele vem com a idade. Sim, Quando você está mais cheinho, que você emagrece, também pode acontecer? pode, com certeza. É um dos fatores causais, é esse aumento, a pessoa que engorda, às vezes depois passa por uma cirurgia bariátrica, né? A gente vai ter aquela pele vai esticar um pouquinho mais, pode causar, sim, mais ainda uma pálpebra caída. Às vezes também pessoas, por exemplo, que têm muita alergia, coçam muito a pálpebra, ela pode ter mais cedo que o normal, que seria ali naquele processo de envelhecimento. Então, isso pode acelerar o processo, sim. Tem como prevenir? Tem como a gente fazer que retardar esse processo, né? Nós temos outros procedimentos fora a cirurgia para poder melhorar o aspecto daquela pálpebra ali que está aumentando a flacidez. Usar creme para as pálpebras, né? Uma coisa que eu queria ter começado a fazer Cedo, né? um pouco antes. Porque hoje a gente vê o tanto que é importante o uso de creme, hidratação de pele mesmo, fora os outros procedimentos que a gente consegue retardar um pouquinho a necessidade da cirurgia. Doutora, pode afetar a visão? Pode afetar a visão. A gente pode ter uma constricção de campo, principalmente pelo excesso de pele lateral, né, inicialmente, e com o passar do tempo também, a gente, pelo excesso, pelo peso que aquele excesso de pele causa na pálpebra, a gente tem uma diminuição do campo visual também. É hereditário? Tem pessoas que vão ter sim antes que outras pessoas. Então a gente tem um componente hereditário ali também, mas é um processo natural do envelhecimento. Tem gente que vai ter um pouquinho mais cedo, tem gente que vai ter um pouquinho mais tarde, mas uma hora vai chegar para todo mundo, mesmo que seja só estético, mesmo aquele incômodo. Quando você falou aí a questão que pode chegar mais tarde, tem uma idade que a gente começa a perceber que a pálpebra está caindo ou não? Depende da vida saudável que a pessoa leva, exercício. Então, depende muito dos fatores genéticos, ambientais, do tanto que aquela pessoa cuidou da pele, da pálpebra, se ela fez alguma intervenção estética. A gente não tem uma idade certa. E hoje a gente vê até pessoas muito jovens operando. Tem gente que eu tenho amigas que operaram antes dos 30 anos de idade. Eu tenho amiga que operou com 25 anos de idade. A gente não tem uma idade assim ideal, nem a idade que vai aparecer. Então, por isso é muito importante a gente fazer uma avaliação individual de cada paciente. Mas a idade mais comum ali que o paciente vai começar a procurar a intervenção mesmo cirúrgica, acredito que é a partir dos 45, entre 45 e 50 anos. Há tratamento não cirúrgico? Tem, a gente tem alguns tratamentos que a gente pode postergar essa intervenção, tá? A gente tem o que a gente chama de blefaroplastia não cirúrgica, que é o jato de plasma, que é através de um gás ionizado, que ele vai entrar em contato com o oxigênio, ele vai promover ali um aumento da temperatura do tecido e causar uma retração na pele. Só que a gente tem um limite também que a gente consegue de diminuir
essa pele, esse excesso de pele, acredito que até 2 milímetros. E a gente também tem algumas indicações, né? Algumas contraindicações. Pessoas com a pele um pouco mais escura pode ter uma hiperpigmentação, que talvez contraindique esse procedimento. A gente também tem o uso do ultrassom microfocado, que vai ali também fazer com que a nossa pele produza mais colágeno e aumentar a elasticidade, a firmeza da pele. Fios de PDO, que a gente pode colocar também na pálpebra inferior, principalmente, para aumentar para melhorar o aspecto da pele. E acho que é isso. Não sei se eu esqueci algum. E fora também o uso da toxina botulínica também, que a gente consegue abrir um pouco o olhar, modificando a mímica facial e a musculatura da fronte. Todos esses tratamentos aí que você falou que está disponível, ele tem uma validade, né? O que seria um definitivo? Seria a cirurgia? Para mim, o melhor tratamento o que vai realmente resolver ali o problema, se já tem um excesso de pele significativo, vai ser a cirurgia, né? Que a gente realiza a remoção da pele mesmo. Claro que tem que ser feita uma avaliação de cada paciente para a gente ver se é só o excesso de pele mesmo ou se tem que fazer alguma outra intervenção também junto da retirada do excesso de pele. Doutora, eu mesma tenho este problema. Eu te juro que eu tenho medo danado de ocorrer algum erro na hora do corte e o olho ficar aberto na hora de dormir. Isso é um medo muito comum mesmo, um receio que muitos pacientes têm, mas fazendo com profissional, claro que ninguém está livre, né? Livre de ter complicações cirúrgicas, mas a gente tem ali uma margem de segurança. Eu falo com os meus pacientes que, assim, um dos momentos que eu mais gasto tempo na cirurgia antes até da cirurgia, quando eu vou fazer a minha programação cirúrgica, que a gente mede, a gente tem uma margem de segurança de 20 milímetros entre a margem dos cílios e o supercílio, que a gente fala ali que aquilo ali é seguro para não deixar o paciente com o olho aberto mesmo, né? A gente tem uma margenzinha, então, assim, um dos passos mais importantes para mim da cirurgia é realmente a marcação cirúrgica e a programação do que vai ser feito. Quando você fala da questão da cirurgia, você tem que ir para o hospital para fazer a cirurgia? Eu realizo só no centro cirúrgico, né? Eu prefiro realizar no centro cirúrgico, com a presença de anestesista, porque é um procedimento cirúrgico, né? Não precisa necessariamente ser um hospital, pode ser um hospital dia, né? Mas... Uma clínica? Uma clínica que tenha aparato de segurança, né? Mas é um procedimento que, para mim, não é muita gente hoje em dia banaliza essa cirurgia, né? Eu acho isso, assim, cada profissional tem a sua linha, mas eu realmente prefiro fazer com mais segurança e dentro do centro cirúrgico mesmo. É uma cirurgia que tem risco? Até tirar, uma coisa que eu falo muito, até tirar uma unha encravada a gente tem risco, né? Mas é um procedimento que geralmente nós não vamos ter tantas complicações pós-operatórias, a não ser que aconteça um grande azar ali. Mas geralmente nós vamos ter inchaço, hematoma, né? Complicação, igual eu falei, ninguém está livre disso, mas são os eventos adversos mais comuns, um roxinho, um inchaço, e igual eu falei, a gente programa muito bem a cirurgia para que não tenha nenhum outro advento, alguma intercorrência, como realmente ficar com um ectrópio, né, que é a pálpebra para fora, ou que fique com lagoftalmo, que a pálpebra ficar entreaberta mesmo ao dormir. Então, essas coisas a gente tenta prevenir ao máximo, mas não costuma ocorrer com frequência. E para quem trabalha, fica muito tempo de atestado? Então, depende do tipo de trabalho, né? Eu falo com os meus pacientes que, assim, você trabalha com imagem, tem que sair de casa, porque tem muita gente hoje que trabalha de home office, né? Então, assim, eu peço um repouso mais absoluto mesmo ali de 3 dias. Se a pessoa não estiver
se incomodar, que está com roxo, que está com hematoma, ela pode trabalhar, mas eu não recomendaria ali, pelo menos até a retirada dos pontos, que eu peço ali entre 7 a 10 dias, para a gente poder retirar os pontos. E quem trabalha com imagem? Aí eu pediria um pouquinho mais, porque o inchaço e os hematomas, eles podem persistir até mais de 15 dias, né? A gente tenta com que não tenha a menor quantidade possível, mas pode acontecer e se eu falar, a pessoa tem um evento importante daqui a 20 dias, eu não consigo garantir que vai estar perfeito, maravilhoso ali, sem nenhum roxinho, porque depende de cada organismo também. Então, de atestado mesmo, geralmente eu falo 15 dias, mas para algum evento importante, alguma coisa que a gente tem que trabalhar mais com imagem, eu peço um pouquinho mais ali, uma segurança ali de uns 30 dias até esse evento, pelo menos. Quando você chega em casa e vai falar com o marido que você precisa tirar uma pele em cima do olho, geralmente eles viram e falam assim com você assim, pô, lá vem querendo fazer uma estética. E não, além da estética, né, tem a questão também do bem-estar, né, da questão da visão. Isso acontece muito ou é só alguns maridos que ainda pensam que você está querendo fazer um procedimento estético? Eu acho que não só os maridos, acho que muita gente ainda acha que é uma bobagem, né? Igual eu falei, na pandemia, a gente de 2019 para 2020 teve um acréscimo, uma mudança de 50% no número de cirurgias, né? De cirurgia de pálpebra, porque com o uso da máscara, os olhos ficaram muito em evidência, né? E aí, muitas pessoas começaram a se incomodar com o aspecto da pálpebra mesmo. Eu acho que é uma questão de bem-estar. Às vezes você sente ali, às vezes vai passar uma maquiagem, a maquiagem borra, não fica certinha no côncavo do olho, começa a se incomodar com aquilo. E além da sensação de muitas vezes ao final do dia estar com aquela sensação de estar cansada. Mesmo sem estar cansada, ou às vezes até acordando de manhã, tá com aquele mais inchaço, mais bolsinha na pálpebra inferior também. E para mim é estética, mas para mim também é uma questão de bem-estar, porque hoje em dia a gente quer se sentir bem com a nossa imagem também, né? Doutora, a gente sabe que os planos de saúde cobrem a consulta. Sim. A cirurgia também é coberta pelos planos de saúde? Não, a cirurgia de blefaroplastia ela é considerada uma cirurgia plástica. A remoção do excesso de pele. Existe uma diferença entre a cirurgia de blefaroplastia e, por exemplo, uma correção de pitose palpebral, que é quando a gente tem uma desinserção da musculatura que abre a pálpebra, né? A cirurgia da remoção do excesso de pele, hoje ela não tem cobertura de plano de saúde. Eu pelo menos não realizo ela pelo plano. Mas tem um formato para que possa facilitar o pagamento? A gente consegue fazer um parcelamento, né? Mas e dar condições ali para o paciente realizar a cirurgia, sim. Doutora, qual é o especialista que pode fazer a cirurgia de pálpebra caída? Cirurgião plástico, né? E cirurgião plástico ocular, que é o meu caso, que é formado em oftalmologia, né? Tem outros cirurgiões de face também, que também realizam a blefaroplastia. Doutora, quero te agradecer a sua participação. Gostei demais da conversa e estou ciente que eu tenho que fazer a minha o mais rápido possível. Sou uma candidata em potencial para fazer urgente. Vou ficar muito feliz se eu puder te atender depois no consultório, viu? Mas eu estou aqui à disposição e o que eu precisar. Foi um prazer, fiquei muito feliz mesmo com o convite. Tá, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Conceito Podcast, se inscreva em nosso canal.